Oi, olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Esse é o canal da Psicologia Social. Fique à vontade, a casa é sua, mas eu administro para você, com muito carinho e cuidado. Bem, se você se sentir à vontade, faz aquela gratidão. Se você se inscrever, ativa o sininho. Faz aquelas exigências do YouTube, né? Comenta, compartilha. Porque o YouTube só classifica os canais com essas pequenas atitudes que quem chega aqui tem que praticar, né? Sabe aquela propaganda do Brasil, né? Não é só colaborar, tem que praticar, né? Então, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada. E para aqueles que já são de casa, né? Que já são os meus companheiros, um abraço. Nosso tópico de hoje, as 3 disciplinas ou formações que você tem que ter para lidar com o narcisista. Se você ainda não tem, vai ter que se especializar nisso, tá bom? Então vamos lá. E às vezes, você não tem que ter uma dessas que eu vou falar. Você precisa ter as 3. Porque às vezes a pessoa é tão narcisista extremo, né? Que aí você tem que realmente ter essas 3 especializações para lidar com a pessoa. Pessoas que têm tendências muito intensas, profundas e fortes de narcisismo, sociopata, manipuladores, tóxicos. Elas não estão dispostas ou são incapazes de tentar ou de querer resolver conflitos. Eles não têm paciência para isso. Nem de resolver conflitos, nem de ter uma discussão saudável e madura. Tem não. A pessoa não quer saber. Também é importante vocês saberem que nem todas as pessoas que não sabem construir um diálogo e que não sabem resolver um conflito é narcisista, é sociopata, é psicopata. Às vezes tem pessoas que não sabem lidar com essas coisas, nem com conflitos e nem com diálogo. Não sabe construir um argumento sólido, né? Convincente. Mas isso não quer dizer que a pessoa seja um narcisista, um psicopata. Às vezes ele é ignorante, uma pessoa ignorante, né? Uma pessoa que enfrentou a vida assim, sabe? No dente, na unha, não teve uma preparação, uma orientação. E aí eles ficam desse jeito, ficam tóxicos. Mas isso não quer dizer que eles tenham nenhum tipo de problema. Se eles quiserem mudar, se eles quiserem aprender, se eles quiserem ser uma pessoa agradável, eles serão. Porque esses daí tem jeito, tá? Ignorância, gente, ignorância tem solução, né? É você querer conhecer a luz da verdade. Você conheceu a luz, você já não é mais o ignorante. Porque as pessoas reguladas, as pessoas, né, que são consideradas normais, na psicologia a gente diz que uma pessoa regulada, elas estão dispostas a dialogar, a conversar, a resolver conflitos, a botar as coisas às claras, né? Pedir desculpa, ter gratidão, ter compaixão, ter amor, tudo isso. Tudo que a pessoa normal faz. Socorro, aconteceu um acidente aqui, desculpa. Se você quiser desarmar, eu tenho um conselho. Você quer lidar com o narcisista? Não é para ganhar do narcisista, é para ajudar o narcisista, é para você entender essa personalidade. Você quer lidar com isso? Então você tem que estudar psicologia
filologia e argumentação. Psicologia, para você entender a mente dessa pessoa, para você estudar a mente dele, para você estudar esse comportamento, para você estudar esse ser. Argumentação é quando você estuda a estrutura da fala. A argumentação, ela traz a luz da verdade. A argumentação é uma das coisas mais lindas que tem. Você saber argumentar. Para você fazer uma tese, para você fazer uma monografia, você tem que saber argumentar para poder você convencer, né? Então você tem que saber argumentar com o narcisista. Filologia é a ciência que interpreta várias linguagens. E a linguagem do narcisista tem que ser interpretada. A filologia, tem a filologia religiosa, né? Que ela interpreta vários tipos de linguagem usadas nas Bíblias antigas, né? Nos pergaminhos. A filologia, ela é uma palavra derivada, são duas palavras derivadas do grego. E tem a filologia também que foi derivada do latim. Mas a filo quer dizer amor, razão, para você poder convencê-lo. E a psicologia, você sabe, né? Para você entender esse cognitivo tão complicado, peculiar, porque o narcisista ele é peculiar, né? Então, ainda vou falar mais sobre argumentação e filologia. Então, você vê, se você entende dessas três disciplinas, você vai entender muita coisa do narcisista, muita coisa que ele faz. A pessoa que não entende disso se sente confusa, frustrada, intimidada e chocada quando encontra certos tipos de táticas tóxicas que são usadas pelo narcisista e outros manipuladores, né? Vou dar aqui vamos explorar aqui algumas táticas tóxicas usadas por eles. O narcisista, ele argumenta de má fé, ou seja, ele não está preocupado se você vai entender ou se ele vai trazer algum tipo de desconforto para você. Ele não está nem aí. Quando você argumenta, ele tem o prazer, liberadamente, ele descaracteriza aquilo que você está falando de má fé, ao ponto de muitas vezes essa descaracterização daquilo que você falou chega ao absurdo. O narcisista, ele é voluntariamente, observe essa palavra, voluntariamente desonesto. A pessoa é desonesta porque quer. Estou falando de caráter. Que a pessoa não tem caráter, entendeu? Então ele é voluntariosamente desprovido disso aí. Ele é desonesto, uma pessoa desonesta. É uma pessoa que descaracteriza uma conversa, o caráter de uma pessoa moral, a conduta, os princípios. É uma pessoa desonesta. Eles são enganosos, corruptos e ao mesmo tempo eles são rápidos em acusar os outros e pegar todas essas qualidades dele, essas má qualidades, e colocar em suas vítimas. Eles dizem que as vítimas deles são moralmente ruins. O negócio é sério. Eles usam de falácias, sabe? Você já viu aqueles joguinhos que você vai catando as letras para formar as palavras, né? Que a gente chama caça-palavras. Você tem que catar
as letrinhas do que ele fala para poder você formar a palavra e entender. Porque a pessoa fala desse jeito. Eles são naturalmente mal equipados de ter um diálogo maduro, sincero, puro, honesto. Resolver conflito, então, eu já falei no início do vídeo, resolver conflito aí não é com ele mesmo. Mas na mente deles, eles acham que eles são especialistas nisso. Na mente deles, né? Eles usam termos e técnicas que eles ouviram outras pessoas falarem e eles usam como se aquilo fosse dele ou como se aquilo fosse real. Porque ele não vai pesquisar para saber se aquilo realmente é uma verdade, é uma realidade. Eles acham bonito e eles usam. E eles usam sem entender. E quando você não entende, porque às vezes não cabe no que você está esperando da pessoa aquilo que ele está falando, ele diz que você é um ser irracional, que você não é razoável e que você não é uma pessoa correta. Porque na medida que você deixa ele perturbado, ou ela, eles agem dessa forma, que você é irracional, que eles pegam as palavras, eles distorcem. Na realidade, o que eles dizem são discursos incoerentes, deturpadas sobre você, de você, erros factuais, linguagem emocional. Literalmente, se você está numa discussão ou em um conflito com o narcisista, literalmente não faz sentido as coisas que ele faz, que ele pratica e que ele diz. Se você quer saber realmente quem é um narcisista, não escute o que ele diz. Observe o que ele faz. Aí você não vai ter dúvida. Sabe o que eles fazem? Sabe o que é salada de palavras? É num momento extremo a pessoa usa várias palavras jogadas de uma forma, mas que é juntas, sem coerência ou sem estrutura. Você está entendendo o que eu estou falando? Não tem coerência, nem tem estrutura aquelas palavras que eles estão dizendo. O narcisista, ele provoca você para depois intimidar, porque a intenção dele é dominar você para que você ateste, certifique de que ele está correto a todo custo. Você tem que certificar que ele é uma pessoa que está fazendo, se comportando e falando de uma forma correta. Errada, o errado é você. E nesse momento eles costumam ser agressivos. Nessa categoria de provocar, de intimidar, envolve as táticas mais agressivas que você conhece, ou que você nunca conheceu, mas que comumente, normalmente, são usadas pelos narcisistas. Nesse momento, que ele escolheu você para ser a vítima e para ele jogar todas essas provocações e intimidação, ele grita, ele fala seu nome gritando, ele tenta deliberadamente machucá-la ou machucá-lo. Ele usa de mentira descarada, ameaças e agride moralmente, emocionalmente, sentimentalmente e fisicamente. E ele age como se nada disso fosse agressivo ou incompreensível para você. Então ele ignora as suas reações emocionais e físicas, ele ignora tudo isso, a sua dor, o seu sofrimento, ele ignora, porque ele acha que você é um ser irracional, emocional demais. Às vezes eles mentem depois sobre o que aconteceu ali, ou até mesmo sobre fatos e coisas reais. Eles mentem sobre a realidade, factualmente verdadeira. Isso é uma tentativa dele te confundir,
dele ou dela, e ele faz você duvidar de você mesmo, das suas experiências e da sua realidade, mentindo sobre isso. E isso é chamado, sabe de quê? Gaslight. Outro método que eles usam nessa categoria de provocar e intimidar, é redefinir para adequar a sua narrativa. Para esse propósito, eles estão interessados em usar uma linguagem eufemista. Então, isso é para justificar que o que eles estão fazendo é bom, é certo, mesmo quando claramente isso não faz sentido, isso não é real, isso não é bom, isso não é correto, isso não é direito. E às vezes ele faz isso, sabe para quê? Para reformular, minimizar seu comportamento tóxico e confundir você. É por isso que ele redefine e adequa a narrativa dele. Por exemplo, ele diz que não gritou com você, ele diz que não fez isso, ele diz que não fez aquilo, ele diz que não falou aquilo, diz que está sendo assertivo e honesto, que ele não está lhe manipulando, que ele não está lhe controlando, que ele não está lhe intimidando e que ele não está lhe provocando. Ele muda o discurso, a oratória. Uma tática dolorosa, usada por narcisista, é desviar e atacar. Ele desvia a atenção, a sua atenção, do que ele está fazendo e dizendo para atacar o que você está dizendo ou fazendo. Ele inverte, porque fazendo isso, eles nunca vão ter que assumir o seu verdadeiro comportamento. O narcisista, ele tem um ego extremamente frágil e uma sensação de autoestima instável. Se você realmente ficar só se defendendo e você não entra no jogo dele, você não joga com ele, ele sente isso como uma humilhação, como uma injustiça contra ele. E até mesmo ele é capaz de dizer que você é uma pessoa abusiva, porque você não entrou no jogo dele. Para regular suas emoções avassaladoras, eles geralmente tentam receber uma falsa validação. Ou seja, ele quer estar sempre ao lado de pessoas que fazem isso para ele. Que diz que ele é correto, que diz que ele age de uma forma correta, que ele é uma pessoa boa, que ele é uma pessoa generosa, que ele é uma pessoa grata, né? E dá todos aqueles elogios que o ego dele precisa para ficar inflado e ele se sentir bem. Então ele procura as pessoas que fazem isso, que bajula ele, né? Por algum interesse ou por algum motivo, ou até porque gosta, né? Porque o narcisista tem quem goste dele. Porque ele não faz de todas as pessoas que estão ao seu redor vítimas. Ele escolhe uma pessoa para ser vítima, né? E os outros ao redor ele escolhe para ser os... Como é que a gente chama? Os claques, né? Claques são aquelas pessoas que ficam batendo palmas nos auditórios de televisão e de show, dessas coisas. Tem aquelas pessoas que são pagas para ficarem batendo palmas, entendeu? Chama claque. Então o narcisista ele faz das pessoas ao redor claques e ele pega a vítima. E os claques vão sempre aplaudir, dizer que ele está certo, ele está matando ali na frente dos claques a vítima dele, mas estão aplaudindo, estão dizendo que ele está certo, estão fazendo dele mais narcisista do que o que ele é. O narcisista vive rodeado de cúmplices. E ele transforma até sua família em cúmplice dele. Seus filhos, seu marido, sua esposa, sua mãe. As mães sempre são cúmplices dos narcisistas. Eu vou contar uma história para você de narcisismo. Uma vez uma moça
Tadinha, a bichinha trabalhou tanto, a semana inteira, o dinheirinho que ela ganhou. Ela queria agradar, né, o marido. Queria fazer um carinho para ele, com aquele dinheirinho que ela tinha ganho, tão suado. Ela foi da C&A, foi da C&A. E aí ela deu para ele. Ele viu a embalagem da C&A, ele botou lá em cima da cama e ficou lá. E ela, na ansiedade, que ele abrisse para ela ver, para ela estava ali ansiosa, né? Poxa, ela fez aquilo com tanto amor, o dinheirinho dela, gente, o dinheirinho que ela suou para ganhar aquilo na semana. Aí chegou um momento que ela não aguentou mais, né? Depois de um tempo, ela falou assim, você não vai abrir? E ele falou assim, o que é isso? Ela falou, poxa, foi o que eu trouxe para você, é uma camisa. Aí ele falou, ah, da C&A, eu já conheço isso aí. Eu já conheço as camisas da C&A. Graças a Deus que essa pessoa não... Porque a vontade que a gente tem é de fazer como se fazia com galinha antigamente, ó. Torcer o pescoço, porque não é possível uma coisa dessa. Mas essa história aí não prestou, viu? Porque a pessoa aqui estava perto. Aí baixou o espírito em mim de Janaína Pascoal e eu fui lá e detonei, porque eu não aguentei ver aquilo, né? Gente, que horror! Como a pessoa faz isso com o outro? Isso é muito perverso, muito cruel. Quer dizer que o problema, né? Quer dizer, o presente só tinha valor se fosse de marcas famosas, né? Ele não observou, ele não pensou no gesto de carinho e de amor que ela teve. Ele pensou no valor do que ele estava ganhando. Para ele não tinha importância porque aquilo não era uma coisa de marca. Mas não prestou não, viu? A história terminou um pouquinho complicada porque eu tive que tomar as dores da pessoa, né? Então, diz que quando você vê alguém praticando uma coisa errada, que você apoia, você é cúmplice. Então, na maioria dos casos, eu não sou cúmplice, não vou ser cúmplice desse tipo de gente, não. E olhe que nessa época eu nem sabia o que era narcisismo, nesse sentido que hoje eu sei através da psicologia. Nessa época eu não sabia o que era narcisismo. Mas eu sabia que aquela atitude era tóxica, que aquela atitude era desumana, que aquela atitude era agressiva e ofensiva. Por isso que eu tomei as dores. E fiz mais, peguei a pessoa pelo braço, peguei lá o pacote, fomos para a C&A e falei, agora você vai trocar por uma coisa para você. E aí ainda fiz coisa melhor, né? Ainda dei um presentinho para essa pessoa. E essa pessoa acordou depois desse dia. Nunca mais. A tática de desviar e atacar é uma das mais dolorosas. A tática envolve mentir, triangulação, difamação, calúnia, fofoca, perseguição e outras formas de agressão e manipulação social. Pessoas normais tratam os outros com empatia, boa fé e curiosidade. A gente tem curiosidade sobre o outro. Então a gente tem essa forma civilizada, educada de tratar, né? Porque somos normais. O narcisista não. Ele vê a interação de má fé. Porque para ele é um jogo de ganhar. É um jogo em que ele só ganha, ele nunca quer perder. E muito menos ter. Então, para o narcisista, para ele ganhar, ele quer. Eles tentam dominar, humilhar, intimidar, enganar, rebaixar e ferir os outros.
engajar-se com uma pessoa que usa essas táticas é infrutífero, é cruel, frustrante. Essa é a palavra. No entanto, as pessoas que não conhecem sobre isso, as pessoas ficam o tempo todo querendo se explicar, pedindo perdão, pedindo desculpa, se culpando por coisas que ela não fez, tentando entender o que é aquela pessoa. Mas ela não tem métodos para entender. Porque é muito difícil até para um profissional entender. Não é qualquer profissional que cuida de um narcisista. Porque ele deturpa a mente do profissional. Eles não se importam com pessoas de boa fé, com empatia, com argumentos sólidos. Enquanto o narcisista espera que a gente engula tudo humildemente, tudo que ele manda de tóxico pra gente, ou que ele faz com a gente, o que ele endereça pra gente, ouse dizer a verdade a um narcisista para você ver. E se afaste, fique de longe observando, que você vai ver sair faísca dos olhos dele. E da cabeça sai fumaça. Porque dentro, aqueles circuitos elétricos estão, ó, querendo-te. E aí você tem a certeza que essa pessoa, você confirma que a pessoa é um narcisista. De fato. E aí você sente um alívio. Eu sei que eu estou com um narcisista ou uma narcisista. Porque você descobriu, né? Você viu as faíscas saindo, a poeira saindo do corpo e a fumaça saindo do cérebro. Você fica se debatendo ali, eu não sei se eu informo ou se não informo que é um narcisista. Você não sabe se diz para ele assim, eu confirmei o meu teste decisivo que você é um narcisista ou uma narcisista. Então, se você realmente observou essas táticas dele e você descobriu que ele é narcisista, então dê ferramentas para ele se tratar. Dê oportunidade para ele mudar e se tornar a pessoa melhor. Dê ferramenta para ele se informar e se educar a respeito de narcisismo. E diga a ele que é para sua própria paz e sua tranquilidade. Sua paz de espírito, paz espiritual. Dados para ele diagnosticar. Ele fez as pessoas sentirem dores. Porque os relacionamentos dos narcisistas são dolorosos e disfuncionais. Que o narcisista, ele é como um câncer. Você se separa dele, quando você trata um câncer, você opera, você extirpa. A pessoa ainda vai ficar 5 anos tomando remédio, fazendo tratamento e fazendo exame todo mês para ver se está matando aquilo. Além de vários tratamentos que tem que fazer, radioterapia, todos aqueles tratamentos que a pessoa que teve câncer faz. Quando a pessoa se separa do narcisista, tem que fazer a mesma coisa. São anos e anos para curar, reprogramar a mente. Você tem que estar sempre se vigiando para não ter que voltar para ele ou para ela. Você tem que se fortalecer, tem que tomar remédio, porque você fica doente mentalmente e fisicamente. Você fica debilitada, desnutrida. Preciso terminar o vídeo porque está muita zoada na rua. Muito obrigada, gente. Um beijo no coração. Fica com Deus. Até nosso próximo feliz encontro. Essa semana eu falei mais sobre família e a próxima vai ser sobre os narcos.